Vou começar me apresentando. Meu nome é Nicole, eu sou psicóloga, tenho formação na área de ciências do esporte, né, e da atividade física, neurociências do esporte e atividade física. Atuo como psicóloga do esporte. Tenho esse meu perfil profissional, psicóloga Nicole Gabriel, e a cada período realizo uma série de lives para poder estar falando sobre o que tem nessa área, né, sobre ciências do esporte e do exercício, né? E o objetivo desse mês é falar um pouco sobre essa introdução, né, do que é um esporte, um exercício na vida de um adulto e de um adolescente. O que é levado em consideração, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que é simplesmente mandar fazer e é isso, se vira. E não é. Então, por trás de todo grande esporte, exercício, enfim, existe um instrutor que está aí se formando, fazendo uma formação correta, até porque às vezes tem exercícios que são muito perigosos ou que podem provocar uma lesão, né, bem complicada, né, nessa pessoa que é praticante, mesmo que seja de forma amadora, né, e a gente tem que ter uma noção, né, principalmente do quanto isso é sério na vida daquela pessoa, independente do qual seja o objetivo que ela pretende seguir, né. Então é isso, sem mais me prolongar, gostaria de apresentar a Tamires Ventura, instrutora de pole dance. E hoje a gente vai falar sobre esse esporte, exercício, enfim, né? Então, assim, Tamires, por favor, se apresente e fale o que é o pole dance, né? Tá, primeiramente, boa tarde. O polidense, eu sou Tamires Ventura, né? Como a Nicole falou, eu pratico polidense há 9 anos, sou instrutora há 5 anos, tenho 2 estúdios, um em Magé, chamado Ventura Polidense, e um em Piabetá, chamado Golden Angels, que é onde eu estou agora. E no Golden tem 4 anos e o Ventura Polidense tem 5 anos. Eu sou profissional da dança, pelo Sindicato de Dança do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou profissional de dança de polidense, tá, gente? Sou profissional de polidense. Além disso, eu sou formada em letras e também fiz curso normal, então eu sou educadora a minha vida inteira. E eu trouxe essa experiência da educação para dentro, né, tudo que eu aprendi na minha vida normal e na minha licenciatura, eu também trouxe um pouco para dentro da prática do polidense, do ensino do polidense. O polidense ele é visto, Nicole, como um esporte, mas ele não é regulamentado, ele é visto como uma dança e como uma arte. Né? O polidense ele pode ser sensual ou não sensual. E aí a gente entra bastante nessa questão do polidense para o adolescente. Muitos pais não querem deixar a sua filha ou seu filho adolescente praticar o polidense porque acham muito vulgar. Nós temos várias vertentes do polidense, gente. Não necessariamente o adolescente vai entrar no polidense para poder sensualizar, tá? Ele provavelmente vai entrar e vai fazer o pole acrobático. Tem aí suas ressalvas, né? Tem meninas que gostam mais dessa vertente de dança sensual e aí os pais super concordam, mas nós estamos falando aqui da versão do pole esporte, tá? Que é o pole acrobático. O pole que a gente tem muito essa questão, o que é pole acrobático? O que é pole dança? O que é pole sensual? Para mim é tudo muito junto, sabe? A gente só diferencia um pouco da questão de usar saltos ou não. No poliesporte, o pole acrobático, a gente não usa salto e é a modalidade que a gente mais faz a prática da força e do movimento, né? Mesmo de fazer as figuras na barra de polidense. Para quem não sabe como é a barra de polidense, eu vou virar aqui para vocês só acompanharem. A barra tá aqui, ó. Essa barra de polidense, ela é feita, é uma barra vertical, feita de aço inox, tá? E onde a gente tem que ficar com pouca roupa para poder ter a aderência da pele com a barra, que é outra dúvida das pessoas. Por que você tem que fazer polidense tão pelada, né? Com tão pouca roupa? É por isso que a gente precisa da aderência da nossa pele com a barra, tá? Não é porque a gente fica querendo aparecer, não. É porque precisa, é necessário. Senão, não há aderência. Se não tem aderência, não tem como praticar o polidense. Voltando para essa questão da prática com os adolescentes,
Aí, no caso, a vertente acrobática ou a vertente polyflex, que é onde você faz todos os alongamentos para poder ganhar flexibilidade para fazer todos esses movimentos de abertura, de extensão, de puxada de pernas e etc. E de coluna, né? De torção de coluna. São as vertentes mais queridas, né? Pelos adolescentes e geralmente as mais permitidas pelos pais dos adolescentes. Acho que eu até me prolonguei, né? Eu fui falando. Não, mas isso é ótimo. Você trouxe questões que realmente são muito pertinentes, né? Porque a imagem, infelizmente, que ainda temos é essa, né? De uma vertente do pole que é muito sensualizada, né? E quando a gente fala sobre trazer isso para os adolescentes, como isso é trabalhado de fato. Sim. Isso é muito importante. Eu cheguei a pesquisar também um pouco mais sobre a cultura, né? E eu vi que, na verdade, o pole foi criado na Índia, né? Então, tem aí algumas ressalvas, né? Porque, na verdade, o polidense ele não foi criado na Índia. O que tem na Índia é o Malakambhi, que é um mastro de madeira com uma bola lá em cima e é praticado apenas pelos homens. O que acontece é que o polidense atual ele tem um pouco de movimentos, ele tem um pouco de, vamos dizer assim, influência do Malakambhi nele. Assim como do mastro chinês, que é aquele mastro grandão, que tem geralmente 5, 6 metros de altura, onde a gente vê nos circos, né? Há muito tempo a gente vê nos circos também praticado pelos homens, né? O mastro chinês. Geralmente é um pole como esse, só que com emborrachado por fora. Também temos no pole atual referências do pole do mastro chinês, né? Do mastro chinês e do Malakambhi. O pole, como a gente viu hoje, Nicole, ele surgiu lá no século XIX. Na verdade, tinha apresentações para os soldados de burlesque, e aí as mulheres elas começaram a usar o mastro que segurava a tenda do circo para poder acrescentar nas suas danças, junto com o balé, com a dança do ventre, etc. Então, elas mesclaram, né, juntaram essas danças todas usando o pole, que é o mastro que tinha na tenda do circo. Aí depois isso ressurgiu dentro de boates, daí vem o preconceito. Aí, como ele foi para dentro das boates, dançado por striptease, fazendo striptease, etc, etc, as pessoas ainda têm apenas essa imagem do pole como o uso da exposição da mulher, da exposição sexual e sensual da mulher. E aí depois nós viemos um pouco mais para frente com o pole dentro da academia. Aí teve uma mulher lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela agora, depois, se quiser me perguntar e tal, eu até falo depois, mas eu esqueci. Que ela começou a trazer esse pole da boate, enxugou, tirou toda essa parte sensual e começou a trazer para dentro das academias, vendendo também videoaulas e etc. Aí que a gente passou a ter o pole fitness, o pole esporte, o pole como ele é hoje, como ele é visto hoje. Entendeu? Então, assim, nós temos referências sim do Malakambhi, temos referências sim do mastro chinês, mas o pole atual, o pole como ele é hoje, é uma misturinha de todas essas vertentes. Poxa, que legal. Bem diferente. Hoje em dia, um profissional de pole dance, geralmente, ele não é apenas um profissional de pole dance. Geralmente, ele pratica ali um balé ou uma dança por fora, ou até mesmo é um profissional de educação física, não necessariamente. Ou, geralmente, ele é um profissional de educação física ou um profissional de dança, geralmente, tá? Porque nós não temos ainda regulamentado a questão do polidense no CREF. É CREF? É que eu confundo sempre CREF com CREFITO, porque CREFITO é da fisioterapia. Do CREF, nós não temos regulamentado o pole como esporte. Então, a dança aqui no estado do Rio de Janeiro pegou o polidense e regulamentou como dança. Agora, o pole esporte a gente ainda não tem regulamentação. Ok. Tem uma pergunta aqui perguntando sobre qual é a eficiência da prática do polidense para o indivíduo, do Pedro. Eu acho que você vai me perguntar alguma coisa sobre isso também. Isso aí. Só que eu seguir aqui, só para né,
não perder um pouco o fio da meada. O que é levado em consideração no momento de preparar um plano de treino para adolescentes? Então, para adolescentes ou para adultos, nós sempre trabalhamos com a questão do respeito com o seu próprio corpo e com o seu próprio limite. A gente não coloca muitas pessoas por turma. Eu, por exemplo, trabalho de 4 a 6 pessoas por turma, no máximo, respeitando o limite de cada aluno, e nossos treinos são individualizados. Temos, sim, óbvio, um condicionamento físico que é feito no começo de toda a aula, que é um condicionamento físico único, que a gente passa para todo mundo, mas cada um vai seguindo o seu limite, o limite do seu próprio corpo, porque cada um tem a sua individualidade. Mesmo sendo adolescente, ele tem sua individualidade. Então, assim, não adianta eu querer forçar um aluno, um adolescente que muitas vezes tem uma vida extremamente sedentária, a fazer uma coisa que um outro adolescente que pratica esporte já há muito tempo fazerem as mesmas coisas. Não tem condições. Então, a gente cria, sim, um condicionamento, um aquecimento inicial para as aulas e depois um cronograma que é feito individualmente para cada aluno. E a gente vai desenvolvendo gradativamente aquele movimento ou aquela questão da força, da flexibilidade, para poder atingir um nível legal ali de desenvolvimento do polidense. Tá? E aí eu até falo assim, né? A gente fala polidense, a gente chama de polidense, mas geralmente, como eu falei, os adolescentes fazem pole acrobático. Mas como para mim, como eu falei, é uma vertente que não tem muito como separar. É óbvio que tem pessoas que fazem o pole e não dançam, mas você tem ali elementos da dança, que se a pessoa quiser colocar um ritmo, ela vai dançar. Então, assim, polidense, poliacrobático, enfim. Falo porque eu já fui aluna da Tamires, né? Se você for ver, você tem várias aulas ao longo do dia. Cada uma tem um objetivo. Então, você tem um acrobático, você tem só de flex, tem um só. Sim. E você vai escolhendo qual que você... Né? Exatamente. Uma coisa que a gente em Magé, eu fiz uma turma só para adolescentes. Quem dava aula era a Tássia Xavier, que foi minha aluna por muitos anos. A Tássia também tem formação em balé e é estudante de educação física. E aí a gente sentou ali e chegou no consenso que a Tássia daria... Eu também dou aula para adolescente, mas dentro de turmas normais. A Tássia, ela montou uma turma só para adolescente. Montamos uma turma só para adolescentes, que eram meninas a partir de 12 anos de idade até 15 anos, 16 no máximo. De 12 a 16, mais ou menos. Porque ali elas se sentiam mais... Elas se reconheciam mais nas outras. Diferente de estando em turmas de adultas, né? Que aí o objetivo, às vezes, é até outro. E aí a gente montou essa turma que seguiu por muito tempo. A gente parou por causa da pandemia. Essa turma seguiu por muito tempo e elas tinham uma evolução muito boa. Até essa questão da autoestima, que a gente fala muito que melhora para a mulher, também é uma coisa muito boa para as adolescentes e para os adolescentes, porque também não tem distinção. Homens e mulheres, meninos e meninas podem realizar o polidense. Aproveitando o gancho aí da autoestima, né? A gente vai para a próxima pergunta, que é justamente os benefícios, né? Que o pole pode desenvolver para ambas as fases. Sim, uma delas óbvio, física, né? E aí você tem ali um ganho de força, ganho de flexibilidade, coordenação motora. Nossa, eu tenho uma aluna que realmente ela entrou adolescente, hoje ela é uma jovem adulta, tá? Que vou até citar ela aqui porque ela não liga e ela até gosta de falar sobre isso, que é a Lorena. A Lorena, ela foi aluna da Karen e ela tinha muito problema com coordenação motora. Aí a Karen partiu para Teresópolis, ela veio fazer aula comigo. Trabalhei bastante essa questão da coordenação motora com ela, direita, esquerda, direita, esquerda. Hoje a Lorena é outra pessoa. Ela tinha muita dificuldade de saber o que era dobrar e esticar, o que era parte de dentro e parte de fora. Ok, ela pratica polidense há 3 anos, mas vemos uma diferença tudo, na questão de colocação de corpo, de direção, de coordenação. É maravilhoso, porque a gente trabalha a bilateralidade no polidense. Então, tudo que se faz para um lado, você faz para o outro lado. Então, você acaba acostumando com essa questão toda.
E a outra questão, além da questão física, força, tudo isso que eu falei, tem a questão da autoestima, né? Do autoestima. Você se olha muito, você se vê muito no espelho. Nós temos no estúdio um espelho que é quase 360, que ele pega você por todos os ângulos. Então, você é obrigado a se ver a todo momento. E, além disso, tem o incentivo dos colegas de classe e do instrutor, a todo momento te falando: ok, você pode, você é capaz. Isso muda vidas, porque geralmente a gente está acostumado no mundo a ouvir o oposto, a ouvir que você não se encaixa, que você é diferente demais, que você não pode ser autêntico. E no Polidense a gente tem a cultura de colocar a pessoa para frente e de incentivá-la a ser o melhor dela mesmo e não criar uma competição com uma outra pessoa. Então, assim, isso faz uma mudança extrema. Você é psicóloga, você sabe, na cabeça de cada ser humaninho ali, sendo ele adolescente ou não. As pessoas chegam com uma postura de depressão, com uma postura de se colocar para baixo e saem outras pessoas, assim, isso, porque geralmente quando inicia, dificilmente a pessoa sai. Tá sempre ali indo e voltando, de acordo com as questões todas da vida, mas é uma experiência que você leva para a vida inteira. Sim. Eu, particularmente, eu gosto muito de indicar o pole como para as mulheres, né, que trabalham justamente quando tem essa demanda de autoestima, porque, assim, envolve dois grandes fatores que eu acho que é um grande diferencial do meio, né, que é a questão do corpo mesmo, do trabalho do corpo, do reconhecimento, a tonicidade do músculo, enfim, né, que você trabalha os músculos. E outra questão é a própria cultura do pole, que eu nunca consegui ver em outros esportes, né, que é justamente você ter esse ambiente mesmo, onde há uma receptividade de fato, né? Não é que outros esportes não tenham, tem, só que é um pouco mais diferente. Mas o pole é mais. Porque de fato, assim, é um grupão, um monte de mulher, um monte de homem junto também, tem esse negócio, o cara tá de sunga, tá de cueca, a menina tá de, sei lá, pode botar uma calcinha ali na frente. Ninguém fica olhando, ou reparando, ou julgando, ou apontando o dedo para nada. E muito pelo contrário, quando a pessoa chega lá bem depreciativa, a gente gosta de mostrar para a pessoa o contrário, mostrar que ela é bonita, que ela tem pontos positivos, que ela pode, que ela consegue. Geralmente as pessoas chegam nos meus estúdios falando: eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E aí a primeira coisa que eu falo: apaga essa palavra do seu dicionário. A partir de agora eu consigo, eu posso. E você vai conseguir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas se você continuar tentando, se esforçando, se dedicando e ter um pouco de paciência com você mesmo, você vai conseguir. E é isso. E eu acho legal que, por ser um esporte de contato também, por mais que seja o seu contato com a barra, isso ajuda a quebrar algumas barreiras psicológicas também, né? Sim, o contato com a barra e o contato com o instrutor, né? Porque a gente toca muito no aluno. Então, você tem pessoas que têm muito essa questão de não me abraça, não me toca, que perto e de chegar perto. A gente aqui no Poli, a gente, desde o primeiro dia, a gente tem que escutar o aluno. Para quem não sabe o que é spot, é segurar, colocar a mão, enfiar o corpo dentro do corpo do aluno. Agora, nessa época de pandemia, a gente mudou um pouco o jeito de dar aula, por conta de tudo que vem acontecendo, mas o pole é um esporte de contato. Então, tudo isso do instrutor tocar no aluno também acaba causando muita mudança, porque você vai desensibilizando, até mesmo para poder a pessoa ali se sentir segura. Então, você vai dando os toquinhos, às vezes um dedo já basta. Tem uma foto de uma aluna minha que é muito engraçada, que ela está no movimento e eu tô com um dedo no dedão dela e ela lá plena, se sentindo maravilhosa. Quando eu tiro o dedo, ela tá assim, ó, desesperada, porque eu tava com um dedo, gente, assim, ó, juro pra você. Então essa questão do toque também influencia muito. Ajuda muito. Tem também um outro ponto que eu acho legal ressaltar, né, que eu tenho ressaltado bem nas lives que eu tenho feito antes, é a questão de alguns grupos musculares que são trabalhados, né, que é principalmente os glúteos, posterior, né, temos os adutor, tem adutor, abdutor, né, que é muito usado no movimento de trava da barra.
Sim, a longo prazo é muito necessário, é muito essencial, porque é isso que vai trabalhar para que você consiga manter o equilíbrio também, para evitar algumas quedas, né? sim, Isso, você tendo esse grupo bem fortalecido, bem trabalhado, a longo prazo, quando você chegar numa terceira idade, né? Na terceira idade, sim. chega, as chances de você cair são bem menores, porque seu corpo vai Sim. conseguir ter mais adaptação. E assim, a gente nunca para para pensar um pouco nessa manutenção, né? E o Cole, assim, eu acho que nesse aspecto ele traz dessa forma. Fora outras questões, que também trabalham vários outros grupos. Mas assim, aqui eu estou trazendo mais em específico, né? Para justamente falar sobre a questão do equilíbrio Sim, que está contigo. questão do equilíbrio, a questão da postura, a questão do tônus muscular do core, né? Que é a parte que envolve aqui nosso cinturão aqui, ó, do abdômen, da nossa lombar. Trabalha bastante mesmo, sim. Tem alunas, principalmente tem muito adolescente que por conta de ficar muito tempo no celular, né? E de ficar, ele fica muito assim, né? E aí, quando chega para o pole, a gente pede para sempre colocar o ombro, abrir, porque tem muito isso em outras danças também, é claro, e no pole também. A gente está sempre pedindo para o aluno colocar a postura dele no lugar correto, sempre indicando qual é a postura correta, adequada, e isso vai modificando. Como o tônus muscular ele também melhora, essa questão toda da paravertebral, né? Fica bem mais fortalecida, o aluno começa a ter realmente uma postura de mais elevada, sabe? E aí até aquela coisa que eu falo, quem chega no pole, eu falo para todas as alunas, eu quero que você tenha uma postura altiva, eu quero que você se coloque para o mundo como uma pessoa que tem orgulho de si mesmo, que aí é para elas entenderem da postura, né? Então você coloca o teu corpo para fora, coloca o seu peito para fora, estufa o seu peito e vamos para a vida. É isso que eu falo para todas elas, adolescente ou não. Perfeito. Filosofia do pole mesmo, né? Do pole. Sim. Esses dias eu dei aula para um menino de 16 anos, 17, 16. Foi bem interessante. Eles têm uma facilidade de tudo, de força, de entendimento, de sagacidade, sabe? Que eu queria ter mais alunos meninos e que viessem aqui para poder acrescentar nesse pole que eu vou te falar, hein? É muito talento desperdiçado. Verdade. E tudo por preconceito, né? Sim, Desnecessário. muito por preconceito. O que é uma Mas a pena. gente está quebrando tabus, né? A gente vem quebrando. Eu sou 9 anos já dentro desse mundo. E quando eu entrei, eu dificilmente via homens praticando, principalmente homens heterossexuais. E hoje em dia, o meu marido pratica polidense. Então, eu tenho amigos casados, que têm namoradas e tem alunos que praticam pole e que são heterossexuais e não tem nada a ver com sexualidade, gente. É um esporte, pode ser um esporte como outro qualquer, desde que você escolha que seja. Pode ser uma dança, pode ser sensual, pode não ser sensual. É aquilo que eu falo. O balé, ele sofreu muito preconceito no início de sua jornada, assim como todas as outras danças, a dança do ventre, enfim. O polidense também. E aí essa questão toda da gente quebrar esse tabu e colocar isso como, vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o poliesporte? Eu quero fazer o polissensual? Ok, não tem problema nenhum. Cada um vai escolher a vertente que melhor se adequar. E sem preconceito, e sem apontar o dedo na cara. Por exemplo, se um aluno, um amigo, alguém quiser praticar, porque eu ouço muito a seguinte frase, Nicole, que eu acho ainda absurda hoje, no século XX, eu falo assim, ai, dei uma aula para um menino ontem, mas ele é gay, né? Não, gente, não tem nada a ver com sexualidade. O menino veio aqui, fez muita força. O polidense é um aparelho, é uma academia em um único aparelho, né? Eu falo assim, é uma academia em um único aparelho. Ele fez muita força, tem muitos movimentos que se assemelham à calistenia. E aí, se a pessoa estiver fazendo calistenia na rua, tudo ok. Mas se estiver dentro de um estúdio de polidense, com um profissional adequado, treinado, capacitado, fazendo os movimentos, não pode? Não pode, porque isso vai interferir na sexualidade dele. Então, tá na hora de jogar esse preconceito de lado e aceitar o pole como
poliesporte também, tá? Como poliesporte e poliacrobático. Pedro, né, ele perguntou, já teve alguma pessoa com deficiência praticando pole dance? Então, eu conheço algumas pessoas por causa da internet. Conheço pessoas que têm, assim, pela internet, né? Porque a internet, ela ampliou muito essa questão da visibilidade e muito essa comunidade do pole dance. A comunidade do pole dance é muito grande, gente, mundialmente grande. Se você nem imagina, tem estrelas do pole, são pessoas super famosas que às vezes convivem com a gente e aí ninguém sabe, só quem é do pole sabe e são extremamente conhecidas. Então, como eu estava falando, me perdi aqui, né? Eu sou assim, né, Nicole? Eu vou. Como é que é a pergunta mesmo de novo? Fala aí para mim, para eu poder voltar minha linha de raciocínio. Não, tranquilo. Se existe, teve alguma pessoa com deficiência praticando? Tá, da deficiência. Já vi pessoas que têm cegueira, né? Que são cegas. Já vi pessoas que não têm algum membro, por exemplo, perna ou braço. Já vi uma menina que não tem as duas pernas e pratica pole dance. No meu estúdio, eu nunca tive. Se tivesse, seria muito bem recebida. Eu já tive, sim, pessoas com problemas gravíssimos de coluna. Por exemplo, escoliose gravíssima, eu tenho bico de papagaio, tenho vários problemas na coluna, mas, assim, a deficiência mesmo em si, como, por exemplo, a perda de um membro, ou da visão, ou da audição, eu ainda não tive. Conheço por causa da internet, sei que existe, que tem, e sei que essas pessoas praticam lindamente. Então, assim, a limitação está na cabeça de cada um mesmo. Eu gostaria que tivesse, inclusive, se tiver alguém aí de Magé que se interesse, pode me falar comigo aqui, que eu estou aberta a desafios, tá? Tem um comentário, né, do Cold Shadow, sei lá, Dreams, assim que fala. Na minha opinião, mesmo que seja sensual, todo ser humano merece respeito. É apenas uma prática funcional. Vamos aproveitar, fala um pouquinho sobre a sua experiência, sobre um pouco das suas aulas, porque assim, você é campeã brasileira, né? Eu sou campeã carioca. Então. Sou campeã carioca 2017, terceiro lugar 2018, 2019 eu engravidei, 2020 teve a pandemia. Então, assim, isso foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu queria até falar sobre isso, gente. O polidense tem muitas confederações e federações estaduais e brasileiras que tentam aí, de alguma forma, trazer um pouco mais de respeito para o nosso esporte, barra dança, barra arte. E eu fui campeã da categoria profissional no Pole Classic 2017. Já participei de outras competições de pole esporte e de pole sensual, né, que a gente chama aqui de pole classic, né, que a gente coloca essa categoria. O pole classic, ele usa o salto, mas você tem todos os movimentos de força, de flexibilidade que você vê, por exemplo, no pole esporte. Por isso que eu falei que fica difícil de separar, sabe? Porque você tem toda a questão artística e você tem toda a questão sensual e você tem toda a questão de força e flexibilidade que você usa também no pole acrobático ou pole esporte. Nós temos competições pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos muitas competições em São Paulo, poucas ainda no Rio de Janeiro, por mais competições e festivais no Rio de Janeiro. No Rio nós temos festival também, o Rio Pole Fest, que é do pessoal do Copa Pole. E temos o Pole Classic, que é para essa vertente mais sensual. E tá faltando pole esporte, tá faltando muita coisa aqui no Rio de Janeiro ainda. Infelizmente, como o pole dance ele tem essa questão toda do preconceito, poucas pessoas investem nessa área de competição e de festivais. E aqui no Rio de Janeiro nós estamos bem pobres de festivais, gente. E estamos bem pobres de competição. Em São Paulo nós temos, agora tirando pandemia, nós temos praticamente a cada 2, 3 meses você tem um evento acontecendo, o Poliarte Brasil, em Curitiba também você tem, e o Nordeste agora está chegando com toda a força no esporte, também lançando festivais e lançando competições, mas no Rio de Janeiro está faltando.
Embora nós tenhamos sido uns dos primeiros, nós ainda estamos aí ficando para trás, porque por falta de incentivo político, por falta de incentivo de grandes empresas de patrocinarem e de ajudarem, e um pouco também dessa questão de preconceito mesmo com o esporte. E existe uma seleção brasileira, né? De pole dance, sim, existe. Inclusive tem a Julie, ela foi campeã várias vezes, ela é uma amiga minha e ela compete em vários lugares do mundo, levando o nosso nome por aí, levando o nome do Brasil lindamente. Não só ela, tem outros muitos atletas como o Guilherme Ambrosio, quem quiser acompanhar também. Enfim, a lista é infinita. Nós temos atletas maravilhosos no nosso país. Atletas e artistas, né? Porque não são apenas atletas, eles colocam ali sempre alguma emoção, algum quê de ginástica ali, que tem muita proximidade também, o poliacrobático, com as ginásticas que nós vemos, por exemplo, nas Olimpíadas. Muitos movimentos similares, muitas coisas que a gente pega também do balé. Então, assim, tá na hora de enxergar o polidense com mais carinho e com mais respeito. Tem também a questão, né, graças a essa organização toda, hoje o pole está sendo considerado exercício até para ser incluído nas Olimpíadas, né? Isso já, sim, sim. se não me engano, desde a última Olimpíada que teve no Rio, isso ficou bem evidente, tá? Houve uma grande discussão sobre essa prática e queriam colocar como variação de ginástica, né, dentro da Federação de Ginástica. Sim, gente, não é fácil. Nós temos hoje em dia muitas crianças praticando também. Assim como na ginástica, eu acho que precisamos de mais crianças e mais jovens entrando, porque jovens entrando no esporte cedo se transformam em grandes adultos, não só na questão da física, do físico, mas na questão social também. Então, tá faltando ainda as pessoas aderirem de uma maneira geral o pole e as ginásticas para as suas crianças, infelizmente. Sim, infelizmente isso ainda acontece aqui, principalmente. Mas está crescendo. Aos pouquinhos nós vamos galgando o nosso espaço aí nessa questão esportiva e, óbvio, de dança toda aí. Sim. Aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai espalhando a nossa mensagem pelo mundo. Eu fiz leitura labial agora, tá? Obrigada a você pelo convite. Eu não te ouvi, eu consegui entender por causa da leitura labial. Mas eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz de ter podido estar aqui participando e esclarecendo essas dúvidas. E é isso. Muito obrigada mesmo, Nicole. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo via DM, tá bom? E aí a gente se fala por aí. Obrigada, obrigada. Beijo.